E agora aparece ali senador Marcos Duval, bolsonarista do Podemos, partido que primeiro abraçou Sérgio Moro, né? Depois Moro saiu para a União Brasil, mas bolsonarista do Podemos do Distrito Federal, dizendo que recebeu dinheiro, emenda, para poder apoiar a reeleição de Pacheco. Veja que começa a ter um desgaste meio espraiado aí. Mata no peito a CPI, mas o escândalo não morre. Não morre e ainda tem muitos desdobramentos, não só jurídicos, como políticos. Essa declaração do senador Marcos Duval foi obtida pelo Daniel Vetterman, repórter do Jornal Estado de São Paulo, e expõe ali o mecanismo de uso político do chamado orçamento secreto. É disso que se trata essa entrevista. Para quem se interessa pelo assunto, vale a pena ler na íntegra, porque o senador praticamente deixa ali, tenta disfarçar, não é compra de voto, mas foi depois que ocorreu a eleição que eu tive o voto. E ele menciona não só o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o antecessor de Pacheco, o senador Davi Alcolumbre, também como os dois que teriam ali esse poder para que Marcos Duval tivesse acesso, tivesse esse repasse de verbas por meio do orçamento secreto. Ou seja, tem uma consequência política bastante forte também no Senado. Houve reação, por exemplo, da senadora Simone Tebet, que foi a senadora vencida na disputa pela presidência do Senado por Rodrigo Pacheco, fazendo menção ali como se fosse um esquema de irregularidades, e isso expõe todo esse mecanismo, o quanto funciona os meandros desse sistema do orçamento secreto e o quanto ele pode ser nocivo ao funcionamento adequado das coisas. E vale lembrar que tem consequências, inclusive partidárias, para Marcos Duval sendo pressionado a se desfiliar do Podemos. Para você que chegou agora, tá? Marcos Duval, gente, ele disse ao Estado de São Paulo que recebeu 50 milhões de reais em emendas via orçamento secreto para poder ali, em gratidão pelo voto que deu para Rodrigo Pacheco se manter presidente da República, presidente do Senado. 50 milhões via orçamento secreto. Beleza. E aí o que acontece? Marcos Duval foi ao Twitter dizer, ele contou essa história numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. O repórter pergunta para ele se pode registrar em on o que ele está dizendo. Ele disse que sim. E agora ele diz que acha que foi mal interpretado quando falou com o Estado de São Paulo pelo telefone. Diz que jamais houve qualquer tipo de negociação para a eleição de Rodrigo Pacheco e que isso jamais aconteceu. Ele disse que falou apenas sobre critérios do Senado para indicação transparente de recursos por senadores, inclusive elogiando a presidência de Pacheco nesse sentido. No final, ele pede desculpas aí por um eventual mal-entendido. Não ficou exatamente bem explicado, né, Leandro Rezende? Não ficou, Dani, até porque ele cita o ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, como sendo a pessoa que falou em gratidão, né, pela gratidão do voto que ele deu ao Rodrigo Pacheco, que ele recebeu esse valor de 50 milhões de reais. A entrevista é bastante impressionante, né, porque o senador Marcos Duval chega a dizer que achava muito 50 milhões em emendas para o estado dele, que é o Espírito Santo. Ele acha muito, mas ele acaba aceitando a emenda porque, por a questão de saúde, então beleza, eu aceito aqui receber 50 milhões de reais. A gente está falando de um valor altíssimo destinado por um senador ali que achava que tinha dinheiro até demais para destinar para o seu estado. O alerta que o Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, com quem eu sempre converso, é de que o orçamento secreto, esse instrumento de emendas de relator, ele prejudica a qualidade da democracia no Brasil, porque é um dinheiro que é muito pouco transparente e que fica nas mãos de políticos que a gente está vendo, está dito pelo próprio Marcos Duval, que achava ter dinheiro demais nas mãos para poder destinar. Mostra o tamanho do problema que se criou com essas chamadas emendas de relator, RP9, orçamento secreto, como se quiser denominar aí.